Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologia, lendas, curiosidades, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético, cada dia trago para vocês aqui um tópico diferente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de canal, desse tipo de trabalhos, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Assistam até o final e vai lá no sininho das notificações, na opção todas, e aí sempre que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. E hoje é quinta-feira, dia da leitura do livro Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, escrito por nosso querido amigo Tiago Wildfire. Capítulo 9, Adeus aos mestres. Os caminhos se separam. E Sila. Woody e Sila e seu avô estavam se preparando para sair. Planejavam ir à vila fazer compras e comemorar o fim dos treinamentos. Parecia ter se passado anos desde que foram à vila pela última vez. Seu avô havia dito a Fátima para avisar na vila que eles tinham viajado, de modo que ninguém fora até o rancho. A única pessoa que havia ido até lá era Baltazar, e o mesmo só falou com o seu avô porque Fátima não o conhecia. E por falar em Baltazar, ele havia retornado de suas misteriosas caminhadas e agora estava sentado solitário na varanda, observando o pequeno carneiro brincar com Cleiton e Francisco, o bacê de Fátima, no jardim, sempre segurando aquela cruz. Se Francisco estava ali, Fátima estava por perto, provavelmente na cozinha. Olá, senhor Baltazar! E Sila o cumprimentou. Ele virou a cabeça lentamente para ela e esboçou algo que poderia ser interpretado como um sorriso. O senhor também vai à vila conosco? Ele acenou afirmativamente com a cabeça. Eu irei, respondeu com a sua voz rouca. Irei com vocês à vila, sim. É o que farei, moça. Então comprarei um presente para o senhor, afirmou ela sorrindo. Ele a encarou por alguns segundos, com aqueles olhos calmos, e logo voltou a observar o carneiro. E Sila, querida? Fátima apareceu na varanda, usando um bonito vestido florido. Eu vou com vocês até a vila. E Jorge também. Que boa notícia, Fátima, disse ela abraçando a amiga. Para a ocasião, Sila trajava calça e jaqueta jeans, camisa de manga comprida xadrez, nas cores azul e vermelho. O cabelo estava preso em uma trança bem caprichada. Fazia muito tempo desde a última vez que estivera tão elegante. Estão todos prontos? O Wade apareceu na varanda, usando roupas sociais, um terno e gravata na cor verde escuro,
camisa palha e sapatos de couro de jacaré. A barba havia sido completamente removida, restando apenas o bigode, aparado ao estilo militar. Woody ainda não veio? Disse Sila. Não, deve estar sofrendo de lumbago. Vamos embora, disse seu avô sorrindo. Ei, estou ouvindo tudo, sabiam? Ouviram a voz altissonante de Woody. Logo ele chegou à varanda usando as roupas mais extravagantes que Sila já vira. Não vão e nem podem me deixar para trás. Woody estava usando calça jeans com rasgões nos joelhos, coturnos pretos de cano alto com várias fivelas prateadas, camiseta preta com a logomarca da banda Queen, jaqueta de couro com zíper e botões cromados e a marca dos Thunderbirds nas costas, uma corrente de ouro com um grande pingente em forma de meia-lua. Também usava luvas de motociclista preta, óculos com lentes amarelas e na cabeça um lenço estampado com a bandeira da Inglaterra. O queixo de Sila caiu. Você demorou mais do que uma noiva, disse seu avô sorrindo. Gostei do visual. Faz-me lembrar dos velhos tempos. A última vez que o vi com trajes assim foi no Live Aid. Boa memória, velho, respondeu Woody sorrindo. Fátima, aonde está o Jorge? Perguntou seu avô. Está terminando de ensilar os cavalos e preparar a charrete, Sr. Wade. Excelente! A senhora pode ir conferir, por favor? Pediu a Fátima. Diga que o esperaremos na porta. Quando Fátima desapareceu de vista por detrás do celeiro, ele colocou os 2 dedos indicadores nos lábios e assoviou. Então, começou a andar e fez sinal para que os outros o seguissem. Caminharam até a porteira para esperar Jorge e Fátima. Então Clayton chegou. Não iremos demorar, seu avô sussurrou para ele. Qualquer problema, mande um aviso. Clayton balançou a cabeça em sinal positivo. E Sila olhou aquilo ainda sem entender, mas antes que pudesse perguntar, Jorge apareceu puxando 3 cavalos pelas rédeas, enquanto Fátima conduzia a charrete, a qual puxada por 2 cavalos negros. Está tudo pronto, senhor, disse Jorge. E Sila notou que em seu cinto havia 2 revólveres prateados e algumas munições. E como de praxe, ele usava uma camisa xadrez preto e branco dessa vez e jeans. Também usava seu chapéu de feltro marrom. Baltazar estava com o seu velho traje habitual, incluindo a cruz, e trazia o pequeno carneiro. Muito bem, senhores, disse seu avô, elevando o tom de voz. Jorge irá com Fátima e Baltazar na charrete. Ele montou um enorme alazão, que assim como Estrela era branco, mas a sua crina era preta e muito bem cuidada. Woody montou um cavalo baio de pelo castanho e crina loura, e Sila montou Estrela, que havia se aproximado feliz por ver a sua dona. Jorge ajudou Baltazar a subir, pois trazia nos braços o carneiro. Todos prontos? Vamos, comandou. Partiram pela estrada em direção à vila.
E Sila estava feliz por sair de casa e ainda mais feliz por estar com todas aquelas pessoas. Era fim de tarde. O sol já estava se pondo por detrás das altas montanhas ao redor do vale. Ali escurecia cedo, de modo que antes mesmo das 6 da tarde, as sombras já cobriam todo o vale. Jorge acendeu as lanternas da charrete, e logo partiram em comitiva. E Sila sentiu algo quando passaram em determinado ponto da estrada, uma espécie de véu, e ela soube logo que ali era o fim da barreira mágica. Wade. Essa noite nós devemos comemorar, disse Wade ao chegarem à vila. Jorge e Fátima irão fazer as compras e 8 horas se juntarão a nós no restaurante. Eles deixaram os cavalos no pátio, atrás da delegacia, e então se despediram e foram ao armazém. Baltazar e seu carneiro foram até a igreja no meio da praça, e Sila foi ver o que tinha de novidade nas poucas lojas que havia por ali, e o Woody seguiu com ele para a pub. O bar estava cheio de gente e, quando entraram, a conversa inesperadamente cessou e todos olharam para o Woody. Olá, meninas, disse ele sentando-se em um banco entre duas mulheres. E aí, qual é a boa? Alguém quer beber um pouco de qualquer coisa? Vou pagar uma bebida docinho e outra bem caprichada para você, Flor. Elas deram algumas risadas e logo estavam conversando animadamente. Wade, alguém o chamou. Ele olhou para trás e viu se aproximar o fazendeiro vizinho. Você sumiu, meu amigo. O que tem feito de bom? Resolvendo alguns negócios aqui e ali. Nada com o que se preocupar. Eles ficaram conversando por um tempo. Logo foram chegando mais e mais pessoas. Enquanto isso, Woody estava se divertindo com as suas novas amigas. Aquela noite teria de ser especial e seu amigo merecia se divertir. Algum tempo depois, Sila e Baltazar apareceram e pegaram uma mesa do lado de fora. Wade pediu licença aos amigos e foi se juntar aos dois. Minutos depois, Fátima e Jorge chegaram. Haviam guardado as compras na charrete e foram juntar-se a eles para esperar pelo jantar. E o Woody? Perguntou Sila. Não vai se juntar a nós? Ele está meio ocupado, disse Wade, apontando para dentro da pub. Woody estava promovendo uma competição para descobrir qual mulher conseguia beber mais uísque. Vamos pedir então, disse Sila. Estou com muita fome. Fiquem à vontade, disse Wade. Hoje o jantar é por minha conta. E aquele foi um jantar bem feliz. Algum tempo depois, o Woody se despediu das mulheres que estavam completamente embriagadas e se juntou a eles.
Após a sobremesa, decidiram que era a hora de partir. Foram até o pátio buscar os cavalos. E Sila havia comprado algumas coisas e estava com os braços cheios de sacolas. Ela então colocou as suas compras na parte de trás da charrete e todos pegaram suas montarias. Apesar de ter bebido muito, Woody não teve dificuldade em montar o seu cavalo. O uísque nunca o afetava. Estando todos prontos, Wade fez sinal para partirem. Quando estavam na estrada, perto de um denso arvoredo, Wade teve um estranho pressentimento. Então se adiantou na frente do grupo e discretamente ativou o olho de Horus. Era prudente investigar para evitar problemas. Uma lição que ele aprendera há muitos anos é que nunca deve-se ignorar um pressentimento. Ele olhou ao redor e não viu nada estranho, mas aquela estranha sensação não o abandonou. "Está tudo bem, Wade?" perguntou Woody. "Jorge, esteja pronto", comandou ele. E imediatamente Jorge passou as rédeas para Fátima e sacou os revólveres. Woody e Sila, fiquem atentos, ativem o olho. "O que está acontecendo?" perguntou Fátima. "Atenção!" alertou Wade. "Há alguém nos observando." Noite. Woody também ativou o terceiro olho e começou a investigar. Wade não se enganara. Havia uma presença ali que estava tentando se ocultar. Ele então desceu do cavalo e continuou a examinar o lugar. Baltazar apareceu ao seu lado. "Ele está ali", apontou sua cruz para a floresta à frente, onde as árvores cresciam bem juntas. "Wade, vamos iluminar aquele lugar", disse Woody. Ambos apontaram com a palma da mão para o arvoredo e exclamaram em uníssono: "Flash Bomb!" Cada um lançou uma esfera brilhante que atingiu as árvores e explodiram e iluminaram o local à frente por alguns segundos. Os cavalos começaram a se agitar, mas naquele momento Jorge deu um longo assovio e os acalmou. Neste momento, um vulto curvado saiu em disparada estrada abaixo. "Eu pego ele!" Woody galopou em disparada com Sila a seu encalço. "Woody, cuidado!" Wade montou em seu cavalo e rapidamente os seguiu. O indivíduo parecia ser bem veloz, a julgar pelo fato de os outros ainda não o terem alcançado. Então saíram da estrada principal e foram por uma estrada menor que levava a outro sítio. Wade, enfim, os alcançou. Jorge e os outros chegaram logo em seguida. Haviam parado diante a uma porteira que estava fechada, com correntes e cadeado.
O filho da mãe pulou a porteira e seguiu para o mato, esbravejou Woody, descendo do cavalo e dando um pontapé na porteira. Vocês conseguiram ver algo? Wade perguntou. Céus! O que era aquilo? Perguntou Fátima com a voz trêmula. Não era humano, afirmou Scylla. Parecia um animal peludo, mas com roupas esfarrapadas. É um lobo, é um homem, é a besta fera, Baltazar disse, lá de seu lugar na charrete. Lobisomem? Perguntou Scylla. Aquilo era um lobisomem? O que faremos agora, senhor? Perguntou Jorge, que agora estava em posse de uma escopeta. Vamos embora, sentenciou Wade. Não podemos entrar aqui. Mas, vovô, e se aquilo atacar o povo? Vamos para casa agora, disse Wade, em um tom de voz calmo e frio. Como esse carniceiro conseguiu esconder a sua presença? Perguntou Woody. Mistérios, mistérios desse nosso mundo de mistérios, afirmou Wade. Jorge deu meia volta na charrete e voltou para a estrada. Wade e os outros o seguiram. Volta e meia, o Woody olhava de soslaio e ele sentia certa decepção no olhar do amigo. Mas o que podiam fazer? O grupo não poderia se embrenhar no meio do mato, atrás de uma criatura como aquela. Fátima estava presente e já havia sido chocante ela os ver usando a técnica Flash Bomb. Ir caçar lobisomens naquele momento não era uma boa ideia. Seguiram para o sítio. Wade foi ajudar Jorge a desencilhar os cavalos. E Scylla e os outros foram para casa. Woody. Ao entrarem em casa, Scylla foi com Fátima até a cozinha para preparar a ceia. Baltazar ficou sentado no banco da varanda com o pequeno cordeiro dormindo em seu colo. Ele nunca se afastava daquele bicho. Como é que soube onde a fera estava? Perguntou Woody. O velho o encarou por alguns segundos antes de responder. É porque ele estava lá. Eu sabia. Sabia como, homem? Andei muito tempo por essas estradas. Andei a vida inteira. Sim, mas e daí? Como sabia que o bicho estava lá? Senti no chão, pelo chão. É porque andei muito por essas estradas. Por muito tempo mesmo. Eu sei que andou, disse o Woody, começando a perder a paciência. Acredite, foi palpite. Eu tenho palpites. Já faz muito tempo, desde que comecei a andar por essas estradas e ver. Eu já vi de tudo, respondeu ele, olhando fixamente para o céu.
Você tem a capacidade de sentir a energia através do contato com a terra? Sim, sentir a vida. É como você diz. Eu sinto a vida. Eu sinto, sempre senti. E foi assim que achei esse lugar. Você é mesmo uma figura, disse o Woody sorrindo. Amanhã partiremos até a tal casa maldita. Você está pronto? Eu acredito que a ajuda irá sobrepujar o mal, respondeu Baltazar, apertando a sua inseparável cruz com força e intensificando o olhar para o horizonte. É bom estar preparado, alertou Woody, e eu gostaria de lhe dar isso. Entregou a ele um colar de contas feitas de sementes de açaí com um amuleto de jade. O que é isso? O que é isso que eu ganhei? Perguntou ele, admirando o objeto que tinha nas mãos. Muiraquitã. Muiraquitã? Muiraquitã, o Woody explicou sorrindo. Um amuleto feito pelos indígenas. É usado como proteção. Eu gostaria que o colocasse junto à sua coleção, disse apontando para a cruz de Baltazar. Agradeço-lhe, disse o outro. Em seguida, pôs-se a olhar para o céu novamente. Woody notou que Wade e Jorge estavam voltando do celeiro. Assim que chegaram, Wade fez sinal para que eles o seguissem. Baltazar colocou o carneiro embaixo do banco e os seguiu. Foram até a sala de jantar. Em seguida, ele chamou Sila e Fátima, que entraram trazendo uma bandeja com um bule de café, xícaras e alguns biscoitos. Peço que todos tomem assento, por gentileza, pediu Wade. Assim que todos se acomodaram, ele começou. Em primeiro lugar, eu gostaria que parassem de se preocupar com o que vimos na estrada. Esta casa é protegida e enquanto estivermos em nosso território, nada de ruim irá entrar aqui. Estamos protegidos por uma barreira mágica poderosa, explicou Woody, e que tem como função impedir e repelir criaturas malignas como aquela. Exato, confirmou Wade. Agora, gostaria de salientar algo que todos aqui já devem saber. Amanhã Sila irá partir em viagem e nós iremos levá-la até certo ponto e posteriormente iremos tratar de ajudar o nosso novo amigo, o Senhor Baltazar, em uma espécie de serviço especial. E nós, Senhor? O que deveremos fazer? Perguntou Jorge. Vocês ficarão aqui e cuidarão da casa, como sempre fizeram, explicou Wade. Eu irei providenciar uma forma de entrarem em contato comigo, caso surja alguma emergência. Amanhã, após o almoço, será a nossa partida. E creio eu que não demoraremos. Muito em breve estaremos de volta. Jorge, disse Woody,
Como está aquele serviço? Poucos detalhes a terminar, Woody. Ele respondeu. Agora chegou o momento de encerrar essa reunião e irmos finalmente descansar, disse Wade se levantando. Desejo a todos uma excelente noite. Todos então se despediram de Wade e Wade acompanhou Jorge e Fátima até a porta. Woody foi para o seu quarto, retirou o lenço, as botas e a jaqueta e, do jeito que estava, caiu na cama e adormeceu. E Sila não estava conseguindo dormir. Sua ansiedade era tanta que ela sequer conseguia fechar os olhos. Aquela criatura na estrada lhe deixou em estado de alerta e agora o sono não vinha de forma alguma. Ela sentou-se na cama e tomou a água da jarra que ficava sobre o criado. Ela precisava dormir e descansar bastante, pois o dia seguinte seria o último naquela casa. O último, era esse seu modo de pensar. E Sila era realista e partir em uma missão em que supostamente fora predestinada era algo assombroso e ela não via como algo fácil. Não se sentia tranquila quanto esta sua missão e o perigo era grande, mas de uma maneira estranha. Woody e seu avô possuíam uma misteriosa fé nela. Então, optou por tentar esgotar o seu poder mágico para alcançar um estado de exaustão que, consequentemente, facilitaria o sono. E Sila abriu a janela e estendeu a mão para o lado de fora. Concentrada em seu poder de materialização, ela murmurou a palavra quadratum. 10 plataformas se materializaram sobre o quintal, e então ela começou a movê-las para cima e para baixo. Concentrar-se em fazer aquelas 10 plataformas se moverem realmente era desgastante. Porém, se tornava cada vez mais fácil. Ela então tentou algo diferente. Fez todas as plataformas ficarem lado a lado e depois experimentou uni-las. Sua tentativa havia sido bem-sucedida e, diante dela, estava um grande retângulo. E Sila então tentou expandi-lo para os lados, de forma que ficasse mais largo, e usou seu poder máximo. Ao fim, o retângulo havia se tornado um enorme quadrado de 10 metros de comprimento e outros 10 de largura. A tênue luz emanada pela grande plataforma junto com a luz do luar iluminou o gramado, deixando tudo em um tom púrpura fantasmagórico. Ela se concentrou em dividir a plataforma em 4 partes e, em seguida, fê-los subir em direção ao céu. De repente, eles se chocaram com a barreira mágica e desapareceram. E Sila sentou-se na cama novamente e, como previsto, ela estava cansada. Ao se concentrar, ela pressentiu que havia esgotado grande parte de sua energia mágica.
Ela então notou que o pequeno livro que o Woody havia lhe dado de presente estava na parte de baixo do criado. Ela o apanhou, deitou-se de bruços na cama e, com a luz do abajur, começou a folhear o livro. Reparou que Woody havia caprichado em cada detalhe, tanto na escrita quanto nas ilustrações. Haviam várias fórmulas mágicas e instruções para executar diversos feitiços. E Sila ficou interessada em uma página com instruções para outra variação do olho de Horus. Curiosa e cheia de ansiedade, ela decidiu tentar executá-lo, sem sequer ter terminado de ler o restante da descrição. Para ativar o terceiro olho, era necessário posicionar o dedo médio e o indicador de ambas as mãos sobre a testa, de modo que ficassem cruzados, e em seguida pronunciar a palavra Horus. E Sila pôs o livro no criado ao lado, deitou-se de costas na cama e ativou o seu terceiro olho. Em seguida, ela mudou o gesto de acordo com as instruções, unindo as pontas dos dedos polegares e indicadores, de modo que formasse um triângulo sobre o terceiro olho. Ha! E Sila proferiu o feitiço. Imediatamente, o olho em sua testa brilhou. A luz inundou o quarto. Era 100 vezes mais forte que a luz do seu baú negro. Apesar disso, tal brilho não ofuscava sua visão, que era protegida pelo terceiro olho. Ela então tocou com o seu dedo indicador na testa e o quarto voltou a ficar iluminado apenas pelo abajur. Apanhou o livro e terminou de ler a descrição daquela técnica. A luz sagrada de Ra elimina as trevas. Esta variante do olho de Horus converte energia mágica em luz. A intensidade do brilho deve ser ajustada pelo usuário a seu bel prazer. Apesar de ser uma habilidade de nível alto, o consumo de energia não é exagerado. É recomendado usar durante uma batalha para ofuscar temporariamente a visão do inimigo, com a finalidade de efetuar um contra-ataque ou possibilitar uma fuga. E Sila ativou seu dispositivo e converteu o livro em cartão. É melhor guardá-lo agora, para não ter o perigo de esquecê-lo amanhã. E Sila estava sonolenta. Usar a magia fez sua ansiedade passar e deu lugar ao sono. Ela sentiu o corpo pesado, bocejou e então virou para o lado, puxou o cobertor e fechou os olhos. Seu colchão parecia mais macio que o normal. Parecia uma nuvem, ou será que ela estava flutuando? A sensação não era desconhecida e após alguns segundos ela percebeu que sabia exatamente o que iria acontecer. E assim, depois de muitos dias, ela sonhou novamente.
E Sila seguia por um caminho pedregoso na encosta de uma montanha. Ela havia entrado por uma ravina que aparentava seguir em direção ao topo escarpado da enorme montanha. Agora seguia em passos lentos, pois havia muitas pedras soltas ali. Ela está lá em cima, murmurou. E Sila subiu por uma rocha saliente e seguiu uma trilha muito estreita, que aparentemente levava ao cume da montanha. De repente, algo saltou à sua frente e ela se assustou e, como que por instinto, conjurou o grande escudo Triangulum entre ela e uma cabra da montanha. E Sila desequilibrou-se e começou a escorregar. Imediatamente ela conjurou uma plataforma, Quadrantum, que a amparou de sua queda. Então, elevou a plataforma até o topo e surpreendeu-se com o que viu. Uma grande fenda no rochedo que, curiosamente, tinha forma de losango. Aproximou-se com cautela e viu que aquela fenda, na verdade, era a entrada de um túnel que conduzia a uma gruta. Ela desceu com a plataforma e, quando pisou na entrada daquela caverna, ouviu um urro vindo das profundezas e, antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela despertou. O susto fora o suficiente para acordá-la. Seu coração estava acelerado. Ela se sentiu um tanto confusa ao lembrar-se daquele sonho. Nunca havia ido àquele lugar. Julgando pelo sonho ser exatamente ela que estava vivenciando a aventura, calculou que aquele sonho era uma passagem que ainda estava por acontecer ou não. Quando um sonho poderia ser real? Não poderia ser apenas um sonho aleatório qualquer, como tantos que já tivera durante toda a sua vida? E se no passado ela houvesse sonhado com algo real, como nas outras ocasiões, e não tivesse dado a devida importância? Qual o fator determinante para julgar que um sonho era uma visão do futuro ou de algo que acontece no presente? Qual era o limite para o poder de um oráculo? E Sila estava com a mente cheia de pensamentos confusos. Então, ela decidiu relaxar a mente, apesar daquele momento pós-sonho dificultar o exercício, e buscar o sono mais uma vez. Antes de dormir por um breve instante, ela lembrou-se da sacerdotisa, a bela mulher presente na sinistra reunião dos arcanos, naquele estranho sonho de outrora. Dia.
Ela acordou bem cedo. O aroma adocicado sugeria que Fátima havia acabado de tirar o bolo do forno. A luz que entrava pela fresta da cortina sugeria que a manhã lá fora estava ensolarada e o chilrear dos pássaros anunciavam um lindo dia. Cleiton e o galo disputavam para ver quem iria acordar o pessoal do sítio. Era a mesma coisa todos os dias. E a suspeita de que aquela ave era uma criatura mágica voltou a assaltar os pensamentos de Sila. Um peru que emanava uma presença forte não era algo comum. Nem o fato dele aceitar ordens de seu avô e executá-las, ou mesmo o fato dele usar a magia do olho de Horus. Era tanta coisa para pensar que Sila desejou possuir uma válvula de escape na cabeça, de modo que pudesse fazer aquela torrente de pensamentos rapidamente sair de sua mente. Ela então se levantou e foi para o banho. Ao tirar a camisola, notou através do espelho do banheiro que a misteriosa tatuagem em forma de fênix em suas costas, que até então era negra, começava a ganhar tons de vermelho e dourado aqui e ali. Aquilo havia fixado em sua pele de tal forma que ela ainda se surpreendia toda vez que parava para reparar. Mais um fato estranho na vida de Sila a Estranha, comentou com sarcasmo. Sila tomou seu café da manhã e em seguida voltou para o quarto. Havia muita coisa para organizar. O Woody e o seu avô levaram vários tipos de mantimentos que iriam ser postos no baú vermelho. E ela selecionou algumas roupas, kit de higiene pessoal, medicamentos, uma pá, um martelo, alguns metros de corda e uma barraca, um kit de cozinha, uma mesa, 2 cadeiras dobráveis e uma maleta cheia de anzóis e outros utilitários para pesca, uma rede, uma vara retrátil e um alicate de bico fino. E também havia poções mágicas de seu avô arrumadas em uma caixa. Algum tempo depois, quando ela finalmente terminou, foi almoçar. Nesse dia, o almoço estava ainda mais caprichado. Havia muita comida gostosa na mesa e Sila se sentiu feliz e angustiada ao mesmo tempo, pois era uma despedida para ela. O clima estava animado. Todos comeram e se fartaram com as diversas sobremesas. E Sila notou que Baltazar estava surpreso e que talvez nunca houvesse visto tanta comida diferente em um só lugar. Muito bem, seu avô se levantou e acenou pedindo atenção. Nós iremos partir em 2 horas. Woody irá buscar o seu veículo e nós iremos nos reunir no pátio no horário determinado. É isso aí, disse o Woody, retirando o colar com um pingente de rubi e girando o cordão com o dedo indicador. Estou ansioso por um passeio. Todos se retiraram
e Sila estava indo até o pomar para dar uma volta. Era necessário se despedir daquele lugar. Cada árvore tinha uma história e conforme ela caminhava, ia recordando-se dos momentos de sua infância naquele pomar. Ela se sentou em um toco que havia embaixo de uma goiabeira e ficou contemplando aquele lugar. Clayton surgiu por detrás de um arbusto e passou por ela apressado. Ela ia sentir saudades daquela criatura. Em seguida, ela pôs-se a refletir sobre como era bom viver ali. Sua casa era o melhor lugar do mundo. O vasto e desconhecido mundo que seria desbravado por uma moça que sequer lembrava-se de ter saído alguma vez daquele lugar. Mas havia um fator importante. Woody e seu avô a haviam treinado para essa finalidade e demonstraram ter uma grande confiança nela, a ponto de lhe entregarem o pergaminho mágico. Aquilo tudo era muito estranho. E Sila, olá! Ela se virou e viu Jorge chegando com uma pequena caixa nos braços. Vim lhe trazer um presente. Espero que goste. Seu avô e eu que inventamos. Uma invenção criada por vocês dois, disse ela sorrindo. Com certeza é algum mecanismo estranho que faz coisas esquisitas. Como de costume, sim, disse ele sorrindo e entregando-lhe a caixa. Eu sabia! E Sila, mais que depressa, retirou a tampa e arregalou os olhos para o conteúdo. Na caixa havia 5 cartões mágicos diferentes. O pano de fundo era listrado de preto e vermelho. O primeiro tinha a imagem de uma espingarda e os outros tinham a imagem de um cartucho de munição com o número 25 ao lado. Você sabe sobre esses cartões mágicos também, Jorge? Seu avô divide comigo algumas dessas tecnologias. Eu também tenho um dispositivo igual ao seu. Ele pressionou o pulso e revelou. O dele não era dourado como o dela, mas cinza metálico e preto. Vocês dois, sempre cheios de segredos. Ele me pediu para lhe instruir sobre como usar a arma e essa munição, disse ele apertando nas mãos o chapéu. Espero poder lhe explicar tudo corretamente, porque é um tanto confuso para mim, mas talvez você compreenda perfeitamente. Vamos lá. Ele ajustou o chapéu na cabeça, apanhou o cartão com a figura de arma. Em seguida, usou seu dispositivo para materializar a espingarda. Era uma escopeta calibre 12 de cano curto, que impunha certo respeito. Objetos comuns têm um pano de fundo diferente, como deve ter percebido. Essa arma pode ser carregada com 8 cartuchos de munição. É uma escopeta comum, porém ajustei-a para que suportasse uma carga mais poderosa. É onde entram as munições. Senhor Wade e eu criamos um tipo especial de munição,
feita de um composto químico que absorve e armazena o que ele chama de elemento. Elemento, Jorge? Sim. Ele disse que se lhe contasse como ele fez, você iria conseguir. Mas primeiro quero lhe mostrar como funciona. Jorge acessou seu dispositivo e materializou 2 cartuchos. Em seguida, colocou-os na escopeta e deu o golpe para engatilhar. E Sila deu um passo para trás ressabiada. Está vendo aquele pedaço de pau ali? Por favor, quero que jogue o mais alto que conseguir. Ela estranhou o pedido, mas o fez. Apanhou aos pés de um jacarandá um galho e o arremessou para cima. Jorge então atirou e Sila ficou espantada com o que viu. A arma havia disparado diversas bolas de fogo, do tamanho de bolas de basquete, que subiram feito meteoros e algumas atingiram o galho em pleno ar, incinerando-o imediatamente. As outras continuaram subindo até certa altura e logo esvaneceram. Jorge, isso é incrível! E Sila exclamou, surpresa. Que tal jogar outro? Pediu ele. Ela arremessou outro galho que estava por ali com toda a força e Jorge disparou novamente. Dessa vez, a arma disparou vários raios que ascenderam aos céus, concentrados como se fossem uma teia de aranha, de modo que o outro galho foi destruído em meio a um ruído estático. E Sila aplaudiu. Essa é a munição especial que seu avô preparou. Os cartuchos que usei foram energizados pelo patrão. Ele segurou o primeiro e disse, Flame. E em seguida pegou o segundo e disse, Spore. Entendi. Seu avô havia desenvolvido um tipo de munição capaz de armazenar feitiços elementais de ataque. Ele a surpreendia cada vez mais. Ele pediu para avisar para você ter cuidado com ela e não usar a menos que seja necessário. Também deu essa munição para você prepará-la como melhor lhe convier, certo, Sila? Sim, Jorge. Também tem uma munição que eu mesmo preparei para você. Não é mágica como essa que seu avô fez, mas é muito útil. Então, acessou o dispositivo e conjurou outros 2 cartões e entregou para ela. Eram como os outros, mas a cor do cartucho era de um tom verde limo. Eu criei uma substância capaz de subjugar o inimigo sem matá-lo. Como assim? Esses cartuchos disparam o que chamo de rede de contenção, que obviamente irá capturar o inimigo, entendeu? Sim, é basicamente isso. Outra coisa, os cartuchos que lhe dei não podem ser disparados antes de serem energizados. Do contrário, a substância não surtiria efeito e seria apenas um disparo comum de espingarda, porém ineficaz. Certo. E Sila estava tentando memorizar tudo. Mais uma coisa, essa arma tem um disparo muito potente, de modo que você precisa estar firme quando ela der o solavanco. Em contrapartida, você só precisa apontar na direção do alvo. Sim, senhor capitão. E Sila respondeu, imitando um militar se dirigindo ao superior.
Jamais, repito, jamais coloque a arma perto do rosto e lembre-se de sempre ativar a trava de segurança antes de disparar. Sim, senhor capitão, ela repetiu. E por fim tenho esse último cartão. Entregou para Isila um cartão similar aos outros de munição, mas neste havia a imagem de uma bola verde ao lado do número 10. Estas são bombas de espuma, porém precisa de contato com a água para ser ativada. Em teoria, ao entrar em contato com a água, cria uma espuma densa que logo se solidifica, prendendo o inimigo. É um prototipo, mas você deverá usar a criatividade para saber usar. Pode deixar. Vou me lembrar de pensar em alguma coisa. Como sou um homem precavido e aprendi isso com o seu avô, fiz um pequeno manual explicando tudo e entregou para ela. E entregou a ela uma folha sulfite dobrada em 4. E Sila agradeceu com um aceno e guardou no bolso da calça. O patrão também pediu para explicar a você que é mais sábio criar munições mágicas muito tempo antes de utilizá-las, para evitar que você se desgaste, segundo ele. Entendeu? Sim, energizar as munições deve gastar energia mágica. De mágica eu não entendo, mas se seu avô diz é porque é o certo a se fazer. Bom, agora eu preciso ir, tenho muito trabalho para fazer. E trate de guardar bem essa escopeta, porque me deu muito trabalho para criá-la. Jorge retirou o chapéu em um gesto de respeito e ofereceu-lhe um aperto de mão. É hora de se despedir do seu velho amigo. E Sila sentiu os olhos arderem. Estava começando a se sensibilizar. Depois de seu avô, Jorge era para ela como um segundo pai, um tio querido. Sempre esteve ali no sítio, sempre conseguiu tudo que ela lhe pedia. E cada vez que voltava da cidade lhe trazia um presente que variava de caixas de bombons a bonecas Barbies. Ele e Fátima eram as pessoas mais especiais para ela. Ela então ignorou a mão estendida de Jorge e lhe deu um abraço forte. Ele disse a ela em alemão: "Você irá voltar logo." Obrigado, Jorge. Muito obrigado por tudo. Você e Fátima fizeram muito por mim. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Nós é que temos muito orgulho de termos criado você. Ela então soltou e Jorge lhe cumprimentou. Em seguida se afastou e partiu rumo à sua casa. E Sila então acessou seu Golden D e converteu a sua arma em cartão. E junto com os outros 6 cartões colocou-os na zona de inserção, guardando-os. Em seguida desativou o dispositivo e foi para casa. E Sila enxugou os olhos e seguiu em direção à sua casa. Ali, junto ao monjolo, estava Fátima a triturar grãos de milhos para fazer fubá. Ela parou o serviço, limpou as mãos no avental e acenou para ela. E Sila, o que foi aquele barulho todo lá no fundo? Perguntou ela. Jorge estava me mostrando uma experiência que ele e meu avô fizeram. Foi o que pensei. Aqueles dois não pensam em outra coisa. A tal ciência é a paixão da vida deles. É verdade, Fátima. Você está indo viajar, não é? Sim, e já está quase na hora. E você andou chorando, não é? Esses olhos de jabuticaba não me enganam. Ah, Fátima! Ela correu e abraçou a amiga.
Mais lágrimas desceram. Calma, calma, logo você estará de volta. E quando chegar, vou fazer um banquete especial com tudo o que você gosta. Eu vou emagrecer sem essas comidas deliciosas. E abraçou a amiga com mais força. Ela fora a mãe que Sila conheceu por toda a sua vida. Quero que mande cartas e fotos se puder, está bem? Vou ficar aqui com o coração na mão e tome cuidado para não pegar friagem. Pode deixar, Fátima. Prometo me cuidar, disse Sila, apertando as mãos dela com força. A mulher, então, enxugou as suas lágrimas no avental. Aqueles lindos olhos verdes estavam marejados. Leve isso com você para ficar protegida. Fátima tirou um bonito rosário do bolso do avental e colocou no pescoço dela. Era feito de prata. A cruz era de bronze e possuía uma pequena estrela de ouro no meio. Até logo então, minha mocinha. Não deixe de mandar notícias. E Sila confirmou com um aceno de cabeça e foi para o quarto terminar de organizar tudo e se aprontar. Bem, meus amigos, vou parando por aqui a parte 1 do capítulo 9, Adeus aos Mestres. Os caminhos se separam, do livro Os Quatro Guardiões. Livro 1, O Oráculo, escrito pelo nosso querido amigo Tiago Wildfire. Se você está gostando, quinta-feira que vem tem mais. E se você está gostando de todo o conteúdo do canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam, ativem as notificações do canal para receber notificação sempre que eu postar um conteúdo novo na plataforma. Isso ajuda muito o canal, mas vendo que o canal não é monetizado, se você quiser dar um up a mais, tem uma chave de Pix na descrição do vídeo. Eu já agradeço muito. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!